Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia de sexta-feira para todos. A Bíblia nos afirma que nós seremos salvos somente se andarmos na única doutrina que existe, na única doutrina que é de Deus. A Bíblia diz que nós seremos salvos glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus nos diz que nós seremos salvos pela única doutrina que existe. Porque a Bíblia diz que doutrina de Deus só existe uma. Só existe uma maneira, um jeito de agradar a Deus, de executar a obra de Deus, de obedecer a Deus. João capítulo 6, versículo 28. Fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus: o que faremos para obedecermos a Deus? Em João 6, 29, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. Nenhum outro desceu do céu, a não ser o Senhor Jesus. E a Bíblia nos afirma que o Senhor Jesus, na transfiguração, no monte da transfiguração, a Bíblia diz que Deus, Ele aparece ali, quando Jesus estava conversando com Elias e com Moisés. Aí a Bíblia diz que uma nuvem dos céus cobre todos eles que ali estão. E da nuvem, para o seu irmão, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem tem me comprazido, a ele vocês têm que ouvir. A palavra nos afirma que existe uma doutrina, existe uma palavra para ser seguida, para ser obedecida. Porque esta palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo que desceu do céu. Jesus desceu com uma doutrina, Ele desceu com uma palavra, e palavra de vida eterna. Em João 6, 68, Pedro disse para o Senhor Jesus: para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, também fala que só existe uma doutrina. Em João capítulo 8, versículo 51, a Bíblia diz também que o Senhor Jesus falou: aquele que guardar a minha palavra nunca irá para a morte, ou verá a morte. Essa morte não é uma morte física, é uma morte espiritual. O inferno e também o lago de fogo e enxofre. E Jesus afirmou que aqueles que obedecer a Ele, obedecer a sua palavra, não crê nada mais, em nada mais do que está escrito. A Bíblia diz que não é para nós produzir questões intermináveis, que muitos, por quererem questões intermináveis, buscando, porque para muitos a Bíblia não é suficiente. Mas a Bíblia diz, os apóstolos falaram que não é para nós ler outra palavra, outros livros, filosofias ou ensinamento de homens para comparar com a Bíblia. Mas a palavra manda que nós devemos ficar somente na doutrina, na sã doutrina celestial. Então, para muitos,
A palavra não é suficiente, porque buscam e nunca chega ao fim da lei. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5: o fim do mandamento é este, é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5 está escrito. Então, o fim do mandamento é o amor. E este amor, diz a Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5 fala que o fim do mandamento é o amor de coração puro. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos afirma o amor de um coração puro, diz a Bíblia. E este amor que a Bíblia fala é o Senhor Jesus. E nesse mesmo versículo vai dizer: e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Que tem pessoas com suas fé é como tem aqueles que diz: cada um tem sua fé. Há aqueles que dizem: cada um tem sua fé. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Efésios capítulo 4 que só existe uma fé, uma só fé. E a Bíblia diz que essa única fé é o Senhor Jesus, está escrito na palavra. Então, se cada um tem a sua fé, se a única fé que leva o homem para Deus é em Jesus Cristo, a sua fé vai te levar para onde? Se você não crê no Senhor Jesus. O que muitos produzem é uma fé não fingida, uma fé em doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4 está escrito: o Espírito diz expressamente que se apostatarão algum da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A Bíblia nos afirma que só existe uma fé. A doutrina de Deus é só uma, é que Jesus ensinou. Não existe outra. Jesus ensinou quantas doutrinas? Ô irmão, Jesus ensinou quantas doutrinas? Se só existe uma doutrina, como diz as Escrituras, Jesus ele trouxe palavras e todo o seu poder, honra, glória e louvor, exaltação
você vai encontrar na palavra. Não tem como alguém reconhecer, saber quem é Deus, saber quem é Jesus, se não for pela palavra dele. Há quem diga que diz que tem muita fé em Deus, mas não acredita na palavra dele. Que fé é essa? Hoje eu levo suas cadeiras. Olha, gente, amanhã estaremos em nome aqui do Mais Supermercado. Antes de comprar, pega o jornalzinho. Que fé é essa? Para hoje aí, em nome das lojas do Universo. Hoje, em nome também da Farmácia União Promissória. Que fé é essa? Diz acreditar em Deus, mas não acredita na palavra dele. Isto é uma fé fingida. O juízo de Deus, a justiça de Deus, ela já foi cumprida. Não precisa mais nada para o homem alcançar a salvação. É somente crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não precisa crer em mais nada. A justiça já foi cumprida. Jesus cumpriu toda a justiça quando ele esteve aqui na terra, e ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu. E ele deixou um mandamento para nós em Marcos 16:15. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Não tem como procurar justiça em outro, porque Jesus Cristo é o único justo. E se nós passar a crer nele, como diz as Escrituras, o sangue dele está escrito, nos lavará de todo pecado e de toda injustiça, porque o sangue de Jesus Cristo, ele lava, ele purifica o corpo, a alma e o espírito. E aí diz a Bíblia que nós seremos justificados e considerados justos, se nós assim estivermos nele. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A justiça de Deus já foi realizada. O Cordeiro Santo de Deus já desceu do céu, como diz as Escrituras. João Batista, quando viu o Senhor Jesus vindo para o seu batismo, João disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A glória de Deus já foi manifestada. Já foi comprovado que não existe Senhor sem ser Jesus. Já foi comprovado que não existe nenhum outro Deus a não ser o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
O que vocês ainda estão procurando? Se a salvação é Jesus, a maioria das pessoas procuram, vai para tudo que é tipo de religião, que ela se identifica. Então as pessoas procuram religião, procuram religiões, porque tem aqueles que dizem que cada um tem a sua religião, então cada um vai para o inferno com a sua religião, porque a doutrina que salva é a de Jesus, e ele não mente. Está escrito que Jesus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Conversa de religião é conversa do diabo. Porque Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está escrito que Jesus, ele mandou reprovar qualquer tipo de doutrina ou ensinamento que não é o dele. Enquanto você tem tempo de se arrepender dos seus pecados, você tem que aproveitar, porque assim que o homem morre, a sua matéria física, não há mais nada o que fazer. Infelizmente muitos só vão dar crédito a estas palavras, a palavra do Nazareno. Infelizmente muitos só vão dar crédito que o mundo espiritual é real, que os demônios existem, como os anjos também existem, quando as almas descolar do corpo. É onde não vai ter mais jeito. Aquele que morre sem se arrepender dos seus pecados e sem entregar a vida para Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Diz a Bíblia, Jesus que falou, vai diretamente para o inferno. Aqueles que dizem morreu, acabou. Se morreu, acabou. Então toda esta palavra aqui é mentirosa. Jesus não passa de um mentiroso. Se morreu, acabou. A Bíblia diz que todos nós somos peregrinos na terra, passageira. Essa terra é passageira. Quando o homem morre aqui na terra, esse corpo físico vai para o pó, segue o juízo de Deus, e a eternidade com Deus, ou a eternidade com o diabo. Duas eternidades. Disse o Senhor Jesus. Abaixou, irmão.
Livro de Lucas, o Evangelho, capítulo 16, versículo 19, está escrito assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, aqui é Jesus falando, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, o Hades, se você procurar o significado, é inferno. E no inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes passar para cá. E disse: rogo-te, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Aqui é o que está no inferno falando, Jesus que está contando isso. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele: não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com ele, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui falando do tormento, do fogo do inferno. É porque a Bíblia nos afirma que aqueles que ainda não têm um compromisso com Jesus, que não aceitou Ele como seu Salvador na sua vida, este está debaixo de condenação, já está morto, já está na morte. O diabo só está esperando a pessoa morrer para levar para o inferno. É o que diz a Bíblia, que aqueles que não creem no Senhor Jesus já está condenado. Então os demônios só estão esperando a pessoa morrer para levar para esse lugar de tormento. Que nem o Senhor Jesus falou. Jesus veio do céu com a única verdade. Ele é a própria verdade.
Nesse mesmo texto que nós lemos, aqueles que acreditam em reencarnação, que a pessoa morre e volta em outro corpo. Eu acabei de ler, meu irmão, para o Senhor. Eu acabei de ler que quem está nos mortos, quem partiu desta vida para outra, não pode aqui vir falar com ninguém. No livro de Marcos 16, Abraão disse: não, ele tem Moisés e os profetas. Não pode ninguém dos mortos ir lá falar com ninguém. Espiritismo é coisa do diabo. Ah, mas fulano veio, o pai de fulano veio e falou, meu pai veio e falou. Foi os demônios que estavam falando, não foi seu pai. Evangelho de Allan Kardec, Espiritismo, tudo é coisa do diabo, coisa de Satanás. Maçonaria, coisa do diabo. Catolicismo romano, do diabo. Umbanda, Quimbanda, do diabo. Maomé, doutrina de Maomé, do diabo. Qualquer coisa que não é o que Jesus ensinou, que vai contra os princípios bíblicos, é do diabo. A palavra de vida eterna, só Jesus tem a palavra da vida eterna, porque só Ele foi que desceu do céu com a doutrina de Deus. Porque vocês querem colocar chifre na cabeça de cavalo, inventar coisas para crerem, virou moda para as pessoas. As pessoas inventam as suas próprias doutrinas, as suas próprias crenças, mas não querem crer no que Jesus falou, na doutrina que desceu do céu. Será que Deus vai aceitar a sua doutrina como verdade? Essa doutrina que você inventou, essa doutrina que você crê, não é de Deus. Doutrina de Deus é Evangelho de Jesus. Nós vemos que Satanás, os demônios, vivem judiando das pessoas. Pessoas que estão todo acorrentado, que o diabo puxa pela corrente ele, como um cachorrinho. Pessoas que vivem numa vida que agradam a Satanás. Pessoas que numa vida que agride Deus, a sua palavra e a sua doutrina. Pessoas que vivem nas unhas do diabo, dizendo que é feliz. Ainda diz: não acaba não, mundão. Esse mundo vai acabar. E a sua alegria se tornará em tristeza quando a sua alma descolar do corpo sem Jesus. Este mundo o fogo consumirá, não sobrará nada.
Diz o livro do apóstolo Pedro. 1 Pedro ou 2 Pedro fala que esse céu e essa terra está reservada para o fogo. Não existirá mais. Porque uma nova Jerusalém é descida do céu. Jerusalém celestial. Então as pessoas vivem sendo escravos de Satanás e não querem ser libertos, não sabendo que o único que tem poder e autoridade no mundo espiritual para destruir, para quebrar, para reduzir nada, para quebrar os aguilhões, as correntes de Satanás no mundo espiritual é Jesus. Mesmo assim o povo não quer. O povo prefere acreditar em mentiroso. Dão crédito a mentiroso, mas não dá crédito à verdade. E o que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Fique sabendo de uma coisa: ninguém passará por inocente diante de Deus, porque a palavra está aqui. Vocês acreditam nesses filhos do diabo porque vocês querem ir para o inferno. Eu, quando li a Bíblia, quando eu passei a ler a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus foi me ensinando, eu fiquei quase em estado de choque, por ver o mundo é uma doutrina de demônios com suas religiões. Quando eu passei a ler a Bíblia, me deu um despertar muito grande e forte de ver multidões, milhões e milhões de pessoas seguindo para o inferno com as suas próprias pernas, como cegos, porque não querem ver a luz do mundo. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Quando eu passei a ler a Bíblia, eu descobri doutrinas e religiões que são do diabo e que as pessoas acreditam ser de Deus. Mas como foi que tu descobriu, irmão? Lendo a verdade. Conhecendo a verdade. João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, está escrito: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então você só vai deixar de ser cego. Essa descama, essa cegueira do diabo, que a Bíblia fala que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Sabe onde é que está escrito? Eu vou ler. Segunda Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, está escrito assim: mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, estão encobertos, para os que já estão perdidos, destinados para o inferno, seguindo com as suas próprias pernas. Para os que se perdem, está encoberto. Porque no dia que a pessoa reconhecer a autoridade que a Bíblia diz que Jesus é, e reconhecer a sua doutrina como a única verdade, essa pessoa passa da morte para a vida, sai da condenação para a salvação, como diz o livro de João, o Evangelho, capítulo 5, versículo 24. Para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Enquanto as pessoas não tiverem em Cristo Jesus, na doutrina dele, está em trevas, são como o cego que a Bíblia falou aqui, que o diabo, que a Bíblia fala que é o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas. Para quê? A Bíblia diz: para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. A Bíblia diz no livro de Salmos 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E sabe o que a Bíblia diz sobre a luz do mundo? O que é a luz do mundo? Jesus falou que era Ele, que é a luz do mundo. Salmo 119, versículo 105 fala que lâmpada para nossos pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E sabe quem é a palavra? Jesus Cristo. Eu vou provar na Bíblia. Primeiro João, capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra que é Cristo e o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, meu irmão. E em Apocalipse diz: aquele que está com o manto salpicado de sangue, ao qual se chama a palavra de Deus.
Então, por enquanto as pessoas não reconhecerem que doutrina de Deus é somente aqui descendo do céu, e aqui descendo do céu foi o que foi pregado por Cristo e os seus apóstolos, que falaram pelo Espírito Santo de Deus. E quantas pessoas não reconhecerem que verdade é somente o que está escrito, e não os que os homens acham, ainda está em trevas. Estão ainda debaixo de condenação. Debaixo de condenação e condenados à morte eterna, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Está escrito que no inferno o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. A Bíblia fala que o inferno é fogo eterno. Sabe o que é eterno? Por toda a eternidade. O inferno vai queimar juntos com as almas que não aceitaram o testemunho e a doutrina de Jesus Cristo. Mas ainda, os perdidos que estão em corpo físico ainda, que ainda estão respirando, ainda há uma solução para você. Não importa a sua iniquidade, o seu pecado. Está escrito em 1 João capítulo 9. João capítulo 1, versículo 9. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, através do seu sangue carmesim, através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue que é para remissão e redenção. Ainda é jeito. Enquanto a alma está no corpo ainda, há solução. Depois que a alma descobre do corpo, não existe mais. Ou você partiu condenado, ou você partiu daqui salvo. Não tem como reverter. A Bíblia diz que não tem como reverter após a morte. Tem como reverter no corpo físico que você está aqui agora. Aí tem como reverter. Está escrito em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo. Aí nessa palavra prova que não existe espiritismo, que espiritismo é doutrina de demônios, porque está escrito que o homem só foi ordenado a ele morrer uma só vez. Ele não vai voltar para essa terra depois que ele morre a primeira vez aqui na terra. Está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. Em Mateus 25, 33, está escrito que o Senhor Jesus apartará um dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Diz a Bíblia que Jesus vai dizer para os que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino dos céus.
Sabe o que Jesus vai dizer para os que estiverem à sua esquerda? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 33. A seguir, você vai encontrar essa palavra que eu estou lendo. Deus é amor, vai salvar todo mundo. Então a Bíblia está mentindo. Deus só vai salvar. Só são salvos aqueles que estão em Cristo. Porque está escrito em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o que está escrito. Não tem como reverter o quadro após a morte. Conversa de missa no sétimo dia para tirar a alma do purgatório é conversa de Satanás, para te enganar, para ele te matar nessa doutrina de demônios e te levar para o inferno. Verdade, o único que falou verdade foi Jesus. O resto falaram mentira. Ô meu irmão, apareceu, meu irmão. Verdade só um que falou. Palavra de verdade, doutrina de verdade, só existe uma, e esta saiu da boca de Jesus. Primeiro João capítulo 5, versículo 20, está escrito: a vida eterna é esta. Primeiro João capítulo 5, versículo 20, está escrito que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E João capítulo 17, versículo 3, está escrito: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Jesus e Deus é a vida eterna, somente eles dois. O resto são todos pecadores, carece, precisa se arrepender dos seus pecados e pedir perdão, o único que perdoa pecado. Quer um, irmão? Eu aceito. Deus abençoe. Irmão, por favor. Passou, irmão. Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia diz que aquele que der um copo de água, aquele que segue o Evangelho, pode não perderá o seu relação. Não é recompensa de Deus para a sua vida. O Senhor verá. Não Deus que Jesus Cristo é fiel para cumprir o que Ele falou. É recompensa para a sua vida. Amém? Pode crer que Jesus não mente não, viu? Então a Bíblia fala que tem recompensa para aqueles que dão um copo de água, meu irmão. Para aqueles que pregam. Valeu, meu irmão. Amém? Deus abençoe. Jesus disse: que cego guiando cego cairá no buraco. Então, enquanto, como eu já vos disse, se você andar na palavra, se você estiver andando conforme Jesus ensinou,
e a doutrina dos apóstolos, você pode ter certeza que você está trilhando no caminho da vida eterna, da salvação. Você estará andando na luz. Aqueles que seguem Jesus Cristo têm a luz. Eu não digo nem um farol, porque farol é diminutivo, mas eu vos digo palavra mais forte do que esta, que sobre vocês nascerá o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça, mais forte que esse sol que está iluminando esse céu e essa terra. Não há enigma, não há mistério. É somente crer no Senhor Jesus, no que Ele falou. É somente crer na sua palavra e se converter, como ela diz, obedecendo ela. Pode ter certeza que você já está garantido no reino dos céus. Você pode falar como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Está escrito que a pregação do evangelho para os que se perdem, para os que perecem, é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, está escrito também: se vós permanecerdes, como eu vos tenho anunciado, vocês serão salvos. Pastor Varão. O autor da vida, ele já foi exaltado à destra de Deus. Está escrito em Apocalipse. Está escrito no livro de Apocalipse. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu vou ler para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Leiam a Bíblia e você vai saber se você está seguindo Satanás ou Jesus. A única maneira de saber se a pessoa está indo para o inferno ou para o reino de Deus é através da palavra. Porque aqueles que obedecem a palavra já está salvo. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vou te mostrar quem é que estava em pé à direita do poder de Deus.
Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, está escrito: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Isso aqui foi Estevão dando testemunho de Jesus Cristo. Porque você pode procurar na Bíblia toda. A Bíblia só dá testemunho de Jesus Cristo. Se alguém puder me provar o contrário, eu aceito você vir me provar o contrário. Mas tem na Bíblia. Todos os apóstolos e discípulos, o assunto deles era Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Vou provar na Bíblia que a comunhão dele era só com Deus e com Jesus. A comunhão dos apóstolos. Dentro da Bíblia. Primeiro João, capítulo 1, versículo 3. Como eu falei. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Conosco, quer dizer, o pastor João está falando, conosco, quer dizer, ele e os apóstolos, conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, ponto. Não tem outro mais, não tem mais nada aqui, outra pessoa para ninguém ter comunhão. Você lê aqui, ponto, ponto final. O apóstolo João disse: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não tem outra comunhão. Se alguém tiver comunhão com outro alguém, com outra pessoa, sem ser Deus e sem ser Jesus, a sua comunhão é com Satanás. Estevão viu o Senhor Jesus em pé, à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, e o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E impondo-se de joelho, clamando com grande voz: Senhor, não lhe impões esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Se você ler o testemunho de Estevão, até o seu apedrejamento, ele disse: eis que vejo o Senhor Jesus em pé à direita de Deus. E a Bíblia diz que quando Estevão falou isso, eles falaram: é blasfêmia. E levaram ele para ser apedrejado, por dar testemunho da verdade. Esta verdade
ela custa vidas para aqueles que pegam ela como está escrito, mas que se cumpra em mim o que Deus quiser em Cristo Jesus. Mas não omitirei nenhuma verdade, com medo do diabo, e de ser preso ou de ser morto. Porque agora tem um tal de intolerância religiosa que Satanás inventou para as pessoas não dizer a verdade, para as pessoas, para não pregar o que está escrito. Essa tal de intolerância religiosa só vai calar a boca daqueles que são somente visitantes, daqueles que somente são simpatizantes, que só gostou do Evangelho, que gosta do Evangelho e vai ouvir a palavra. Mas daqueles que se converteram à sã doutrina e ao Evangelho de Deus, e que aceitaram Jesus no seu coração, não vai calar a boca deste. O que é do diabo tem que ser reprovado, porque está escrito que Jesus mandou reprovar as obras das trevas. A Bíblia diz: examinar e pôs o homem a si mesmo. Veja se você está trilhando um caminho de morte ou no caminho da vida eterna. Caminhos de mortes ou no caminho da vida eterna. Porque está escrito, livro de Provérbios diz: tem caminho que para os homens parece caminho perfeito, mas o final desse caminho é a morte. Tem caminhos que para o homem parece caminho perfeito, livro de Provérbios diz, mas o final desse caminho é a morte, e morte eterna. Porque caminho, vida eterna, só Jesus é. O autor da fé, diz a Bíblia que é Jesus. Ele é o autor da fé, Ele é a fé. E eu vou mais além ainda. Eu afirmo dentro da Bíblia que Jesus é o céu. A Bíblia fala que os escribas de fariseus, doutores da lei, Jesus falou para eles: vocês pensam que o reino de Deus vem com aparência exterior? Pensou errado. Eis que o reino de Deus já está diante de vós. Por que Jesus falou isso? Eis que o reino de Deus já está diante de vós. Ele disse: eu sou o reino de Deus. João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Ele é o céu e a porta do céu.
para aqueles que querem entrar. Mas para entrar por ele, para passar pela porta, tem que passar pela doutrina que ele ensinou. Não tem como passar. Não tem como entrar pela porta do céu se não obedecer ao dono da palavra. Olha o que é que a Bíblia diz. 2 Pedro capítulo 4, versículo 16. Estarei lendo. Primeira Pedro 4,16. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Deus abençoe, meu irmão. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, justificado por Ele próprio, por Jesus, se salva com muita dificuldade, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde aparecerá aqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Sabe onde é que vai aparecer? Segunda a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Vou mostrar a vocês o fim daqueles que não obedecem a Jesus, que morrem desobedecendo. Eu não declaro fim para ninguém. Quem declara e quem julga vocês é a própria palavra. Jesus disse: as minhas palavras, ela há de condenar o homem. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Eterna perdição. Vão sofrer por castigo, eterna perdição, longe de Deus e da glória do seu poder. Por que longe de Deus? Porque a ausência total de Deus é no inferno. Aqui você vê Deus falando através da palavra, mandando você se converter. Mas quando morre e vai para o inferno, lá é a ausência total de Deus. Padecerão eterna perdição. A Bíblia diz que muitos dos que estão no pó da terra ressuscitarão
uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. E onde é essa vergonha e desprezo eterno, irmão? Hades, inferno, lago de fogo e enxofre. Lá é eterno. E a Bíblia diz que vão ser lançados lá dentro somente porque fizeram pouco caso de Deus e não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito. Não tem essa conversa da pessoa, a fulano é gente boa, a fulano não falava mal de fulano, fulano não gostava de vida dos outros, fulano nunca matou ninguém, nunca roubou, nunca fumou, nunca bebeu. A fulano é gente boa. Fulano ali foi salvo. Se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida para Jesus, partindo com Cristo, está salvo mesmo. Porque o cara sendo gente boa, isso aí para Deus não significa nada. Isso para Deus não é nada. Bondade sem obediência à palavra. Vou provar dentro da Bíblia que essa pessoa que você julga bom, quem sabe você se julga bom também. Jeremias capítulo 2, versículo 13, está escrito: porque o meu povo fez duas maldades contra mim. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, rotas que não retêm água. Duas maldades. O povo fez contra Deus. Deus diz: a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, rotas que não retêm água. Só de não servir a Deus, conforme Jesus Cristo. Porque se você não sabe, você que não está muito crente a Jesus, você sabia que Jesus é Deus? João 10:30, Jesus disse: eu e meu Pai somos um. Os seus discípulos perguntaram a ele, perguntaram a Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: quem vê a mim, vê a meu Pai. João 10:30, eu e meu Pai somos um. Colossenses capítulo 1. Versículo 15, está escrito assim: o pão é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus. E a sua doutrina
deve ser obedecida, deve ser reverenciada. O diabo passou e falou: vai para casa comer. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra de Deus é comida, e é bebida. Jesus falou. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. Deus não fará coisa alguma sem Jesus Cristo, e Jesus Cristo não fará coisa alguma sem Deus. O que Deus operou foi Deus em Cristo. Jesus, quando estava diante da tumba de Lázaro, depois que Lázaro tinha 4 dias que estava morto, Jesus, quando chega diante de Lázaro, da tumba onde ele estava dentro, Jesus disse: tirai a pedra. E Jesus orou a Deus. Ele falou: Pai, eu sei que sempre me ouve, mas eu estou fazendo isso o quê? Essa oração, para que todos creiam que tu me enviou. Mas Jesus precisaria orar para Lázaro ressuscitar? Não precisava, porque em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Não precisaria, mas ele orou e disse: eu oro, Pai, ao Senhor, para que todos saibam que tu me enviou. Mas não precisaria, porque ele é Deus. E o que Jesus falou: o que o Pai faz, o Filho faz igual. Então obedeçam a doutrina, porque a doutrina de Jesus Cristo, ela é de Deus. E qualquer doutrina, ensinamento, religião, seja ela qual for, que vai contra os princípios bíblicos, que vai contra o Evangelho de Jesus e a doutrina dos apóstolos e profetas, não provém de Deus, mas de Belial. Que Deus vos dê arrependimento, para que vocês se arrependam e crê no único Senhor que existe. Vou ler Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4. Razão. Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. Efésios capítulo 4 está escrito. Senhor, só existe um, que é Jesus. Diz a Bíblia. Os outros senhores e senhoras que existem por aí é conversa do diabo. O diabo está no meio. O diabo é quem domina nessas doutrinas de demônios.